Bom dia, pessoal, sejam todos novamente bem-vindos ao canal Palavrão. Antes de começar a mensagem, eu sempre peço que vocês se inscrevam no canal, deixem a curtida no vídeo se vocês gostarem e ative o sininho das notificações para que vocês recebam o aviso do YouTube de que eu fiz o vídeo, de que eu fiz novos vídeos. Tudo bem? Vamos à palavra de Deus, uma palavra hoje bem importante. Como todos os vídeos nossos são considerados importantes por Deus, não por mim, mas por Deus. Porque todo aquele que prega a palavra de Deus, ele traz as boas novas. É isso que o Senhor Jesus Cristo mandou que fizéssemos, que nós pregássemos as boas novas do Evangelho. Então vamos à palavra de Deus. Lucas 2:7. E deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Isaías 53:2. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Bem, pessoal, o título de hoje é Desastroso Começo. Muitas vezes, nós, quando começamos a nossa vida, seja ela profissional, seja ela acadêmica e principalmente espiritual, a nossa vida é trágica. Não é um mar de rosas o nosso começo. É difícil, é árduo, é desgastante, quase nos faz a desistir dos nossos anseios e das nossas ambições nesse mundo. Nós sabemos que nós devemos em tudo colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas e nós devemos pedir a Ele força para que prosseguimos dia após dia nesse mundo tão cruel em que a gente vive. Aqui nessas passagens, primeiramente em Lucas, nós lemos o nascimento de Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós lemos que quando ele nasceu, não tinha lugar para os pais dele, para Maria e José, no hotel ou na estalagem. Não havia lugar ali, estava cheio. E todas essas estalagens naquela época, todas as pessoas elas viajavam com animais, não existia carro naquela época, e nem outro meio de transporte. Então essas pessoas elas viajavam com animais, para que os animais carregassem as cargas das suas viagens, as suas bagagens. E tinha que haver um local para esses animais ficarem, eles não poderiam simplesmente ficar ao relento. Então muitas estalagens, elas tinham como se fosse um curral, uma estribaria. E foi lá onde José e Maria foram para que Maria desse à luz a Jesus. Jesus, ele nasceu numa estrebaria. Como eu disse há pouco, uma estrebaria é um curral. E nós sabemos muito bem que um curral é um local sujo, um local insalubre, um local onde ficam animais ali, defecando, urinando, comendo, tudo no mesmo local. E foi ali, pessoal, o local onde o nosso Deus Todo-Poderoso escolheu para que o Senhor Jesus Cristo nascesse, o nosso Salvador. E diz a Bíblia que após ele nascer, ele foi colocado por Maria numa manjedoura. Não era um berço, era uma manjedoura. Você sabe o que é uma manjedoura? É um coxo. Pois é, Jesus ele nasceu numa estrebaria, num local imundo, um local sujo, junto com animais. E após nascer, ele foi colocado por Maria num coxo, no local onde os animais comiam. Olha que início do nosso Salvador. Olha que início do Filho do Deus Altíssimo. Quem passasse por aquela estrebaria e visse aquela criança ali colocada num coxo, poderia falar: olha lá, coitado, o que será daquele menino?
não será nada. Por quê? Porque o mundo, nós desse mundo, nós enxergamos uma coisa, só que Deus ele enxerga outra. Os planos de Deus são tão misteriosos e tão loucos para nossa inteligência que não somos capazes de imaginar o que Deus tem reservado para nós e para a humanidade. Pois é, o Senhor Jesus Cristo, o Salvador do mundo, o nosso único e suficiente Salvador, aquele que saiu do lado do Deus Pai para se tornar homem como nós e sofrer todas as agruras que tinha que sofrer por nós. Ele veio ao mundo num curral e ficou dentro de um coxo. Que desastroso começo. Como eu falei, quem enxergasse ali aquela criança não daria nada de bom para ele. Falaria, olha ali, ó, esse povo, logo logo essa criança morre de infecção ou de alguma doença venérea ou alguma coisa desse tipo. Alguma doença venérea não, alguma doença transmissível, algum vírus, alguma febre forte, alguma coisa desse tipo. Então nós devemos colocar em Deus a nossa confiança. E a Bíblia fala que Deus ele faz com que as coisas loucas desse mundo ludibriem as sábias, porque a sabedoria desse mundo é loucura para Deus. A sabedoria desse mundo é podre, perto da inteligência, da supremacia e da magnificência do nosso Deus. O Senhor Jesus Cristo ele veio ao mundo numa estrebaria, num curral, e foi colocado num coxo. E você pensa que parou por aí? Não. Como nós lemos em Isaías agora há pouco, diz que ele crescia diante de Deus. Muitos estudiosos pensam e falam que essa passagem de Isaías, o fato de Jesus não ter nenhuma beleza em si e ser uma pessoa que as pessoas virassem a cara, diz respeito à cruz somente. Mas eu não creio nisso, porque a primeira parte de que nós lemos aqui em Isaías diz que Jesus ia crescendo diante de Deus, como um broto tenro, como uma raiz que saía de uma terra seca. Quando você vê uma raiz saindo de uma terra seca, ela não tem beleza nenhuma. É uma raiz seca ali, sem folhagem, uma raiz pelada, sem qualquer formosura. E assim eu creio que o Senhor Jesus Cristo crescia diante de Deus, sem nenhuma formosura aparente, mas com o seu coração totalmente voltado a Deus, o nosso Senhor e Criador. Jesus ele fez toda a vontade do Pai. Jesus Cristo ele cumpriu toda a lei mosaica por nós. Ele nasceu em nenhuma estrebaria, em um curral, e ficou ali dentro de um coxo após recém-nascido. E após ele ia crescendo sem nenhuma beleza, sem nada que chamasse a atenção. Pois é, se você pensa que o seu começo está difícil, se você pensa que a vida está dura para você, que você está iniciando um negócio agora e que você está iniciando um casamento e que está muito difícil, peça força a Deus para que Ele te dê força. E depois lembre-se dessa mensagem, lembre do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Como Ele nasceu, como Ele cresceu e como Ele morreu por você e por mim. Não se entregou a Cristo ainda? Faça isso agora mesmo. Dobre os teus joelhos no chão e diga, peça a Deus em oração que Ele perdoe todos os seus pecados e que você aceita o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e Redentor. E que a partir de agora você vai entregar a sua vida nas mãos de Deus. E tudo que você for fazer, você vai fazer para a honra e glória de Deus e em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso maravilhoso Salvador. Não olhe para o início das coisas de uma maneira negativa, porque não é o início que importa, e sim o fim. E para muitos, nos quais eu incluo o próprio Satanás, ele viu o Senhor Jesus Cristo ali pregado naquela cruz, no final da sua vida, e ele pensou que ele tinha vencido. Mas não,
Jesus estava cumprindo toda a ordem dada pelo Pai, pelo nosso Pai Celestial, de que Ele cumprisse toda a lei, que Ele levasse sobre si, sobre aquela cruz maldita, todos os nossos pecados, que a partir dali nós estaríamos livres, nós estaríamos salvos, nós estaríamos fadados à eternidade. Nós não herdaríamos mais o inferno, na qual Adão conseguiu para nós, por sua desobediência com Eva. Nós herdaríamos a partir dali a vida eterna. E é isso que mais importa nessa vida. O sentido da nossa vida é adorarmos a Deus sobre todas as coisas e pregar o Evangelho do Reino, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não olhando para o início, Ele nascendo em um curral e colocado numa manjedoura e crescendo como uma raiz seca, emergida de uma terra, sem nenhum fruto, e morrendo em uma cruz, mas sim como o nosso único e suficiente Salvador e Redentor. Pense nisso. Não descarte o seu início. Pense no início da sua vida. O que Deus fez por você até hoje. Como Ele te sustenta, como Ele te provém, como Ele te dá saúde. Eu não estou falando em riquezas. Eu estou falando em vida com abundância, como uma vida espiritual cheia do Espírito Santo, uma vida em Deus. Porque somente assim nós podemos ser felizes nesse mundo. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, porque Ele venceu o mundo, mesmo com a aparência totalmente negativa, desde o seu início ao seu final. Mas Ele venceu o mundo por nós, e hoje Ele está à direita do nosso Deus, intercedendo por mim e por você, quando nós rogamos a Deus em nome dEle. Tudo bem? Essa é a mensagem que eu tinha para nós todos hoje. E que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que você tenha uma ótima semana pela frente. E se não se entregou ainda a Cristo Jesus, faça isso enquanto há tempo, porque a porta da graça está se fechando. Jesus está voltando. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim Ele nos permitir. Amém?